Deus tem uma palavra para nós nesta noite, você crê nisso? Cremos nisso, né? Deus não nos trouxe aqui em vão, Deus não nos trouxe aqui por acaso. Eu sempre gosto de pensar, porque é assim que eu creio, que Deus é Deus de propósitos, não é? Deus é Deus de propósitos. Eu não vejo que Deus tenha tempo, para fazer qualquer coisa fora de um plano, fora de um propósito bem definido, e com certeza Deus tem um propósito muito bem definido para a minha vida, para a tua vida nesta noite, para você que está conosco também aí no seu lar. Deus trouxe uma palavra, irmãos, de alinhamento, de orientação. Na verdade é isso que Deus tem falado conosco nestes últimos dias, no início deste ano de 2023, e nós podemos dizer que estamos ainda no início deste ano, não é? É verdade que já estamos chegando, ou chegamos à metade do mês de janeiro, mas em se considerando o ano, nós temos ainda praticamente um ano todo aí pela frente, e Deus tem uma palavra de reflexão. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. É uma palavra de reflexão, uma palavra para nós ouvirmos, para nós absorvermos esta palavra, para nós voltarmos para casa meditando nela, pensando nela. Aliás, me permita aqui, irmãos, uma palavra, sem nenhuma ofensa, mas que nós sejamos como os animais limpos, os animais puros, lá do Velho Testamento. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que uma das características, não era a única, mas uma das características do animal limpo, aquele que podia realmente ser comido, que os filhos de Israel poderiam se alimentar dele, uma das características é que ele deveria ser um animal ruminante, que nós possamos, irmãos, com todo o respeito, mas que nós possamos sair daqui ruminando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Trazendo de volta a nossa mente, trazendo de volta ao nosso coração, pensando naquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. E eu tenho certeza que esta palavra, ela vai falar a todos os corações. Mas quando o Senhor me deu essa palavra e eu estava refletindo sobre ela, por alguma razão me veio ao coração que os mais jovens, se eles realmente ouvirem e entenderem a palavra de Deus e aplicarem a palavra de Deus nas suas vidas, penso que talvez sejam aqueles que mais poderão se beneficiar daquilo que o Senhor vai falar, embora a palavra do Senhor venha para todos nós. Amém, igreja? Mas por que eu digo mais jovens? E quando falo dos mais jovens, não estou falando exatamente daqueles jovens solteiros, estou falando daqueles de menos idade, porque, teoricamente, os que têm menos idade têm a probabilidade de viver mais, e vivendo mais, poderá se beneficiar mais desta palavra. Amém, irmãos? Vivendo mais, desde que, é claro, apliquem nas suas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz através de Salomão: bem-aventurado aquele que acha sabedoria, bem-aventurado aquele que adquire conhecimento. Então, veja bem que não basta apenas ter o conhecimento. Conhecimento, todos nós podemos ter e temos. O que você está fazendo, aquilo a que você se dispôs dentro deste culto, neste horário, neste momento, é receber, através desta pregação, conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que adquire o conhecimento, que acha o conhecimento e que adquire sabedoria. Então, são duas coisas importantes: conhecimento e sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é você aplicar o conhecimento que você recebeu. Isto é sabedoria. Apenas conhecer não é o suficiente. A palavra de Deus, de forma muito clara, diz para nós, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Então, todos nós que vamos receber esta palavra
de conhecimento, se aplicarmos a sabedoria, ou seja, se vivermos efetivamente aquilo que o Senhor vai tratar conosco nesta noite, você pode ter certeza que todos, embora o pastor disse aqui que talvez os mais jovens se beneficiem mais, mas de qualquer forma todos nós seremos abençoados e beneficiados por esta palavra. Veja bem, irmãos, preste atenção no teu coração e guarde isso, no profundo do teu ser. Esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com você, não é uma mensagem para esta noite, não é uma mensagem para este dia. Eu já compartilhei essa palavra hoje no culto da manhã. Mas esta palavra não é uma palavra para o dia de hoje. Esta palavra é uma palavra para todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Você vai receber algo da parte de Deus hoje que não é para hoje, é para todos os dias da nossa vida. Tenha certeza disso. Eu quero ler apenas 2 versículos que está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Diz assim o texto: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Eu gostaria de pedir a Malu que, por gentileza, volte para nós aí o versículo 2, Malu, deixa ele na tela. Quero repetir a leitura deste versículo. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Os irmãos que tiveram a oportunidade de estarem conosco no nosso culto da virada, o culto do dia 31 de dezembro, os irmãos irão se recordar, que naquele culto, naquela ocasião, o Senhor falou conosco, dizendo que o nosso Deus é um Deus grande. Amém, irmãos? Você que estava aqui, vai trazer a memória, vai se recordar. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que pensa grande, é um Deus que faz coisas grandes. Este é o nosso Deus. E que deseja que os seus filhos, também semelhantes a Ele, pense grande, e realizem coisas grandes também. Amém, irmãos? Muitas vezes nós, e isso já foi dito naquele culto, estou apenas aqui sintetizando e relembrando, às vezes nós ficamos mirrados em muitas áreas da nossa vida, não é por conta de que aquela é a vontade de Deus, de que aquele é o plano de Deus, é por conta de nós mesmos, porque o nosso Deus é um Deus grande, que pensa grande, que realiza as coisas grandes, que deseja que seus filhos também pensem grande e realizem coisas grandes. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu começo a compartilhar com você, vem confirmar isto. Aquilo que o Senhor falou e está falando, e eu disse há pouco e quero repetir, o Senhor tem nos dado palavras nesses últimos dias, ou nesses primeiros dias, vamos assim dizer, do mês de janeiro, ou do ano de 2023, palavras de alinhamento, palavras para nossa reflexão, para que nós possamos verdadeiramente avançar, para que nós possamos deslanchar neste ano de 2023 e a partir deste ano, não é apenas neste ano. Amém, irmãos? Não é apenas neste ano. Eu não quero, às vezes nós ouvimos isso, sem maldade nenhuma, mas às vezes nós ouvimos, olha, eu desejo que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Não, eu desejo que 2023 seja um bom ano para a tua vida, mas que ainda outros anos melhores virão, e sempre virão. E o desejo do meu coração, e com certeza do coração de Deus, é que a cada dia, a cada ano, nós possamos ir desfrutando daquilo que Deus tem. E aqui a palavra do Senhor está indo nesta direção. Amplia o lugar da tua tenda
e as cortinas das tuas habitações se estendam. É isso que Deus quer, que você cresça, que nós cresçamos. Amplia o lugar das tuas tendas e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E qual é, meu querido irmão e irmã, o resultado disso? Quando nós verdadeiramente temos no nosso coração esse alinhamento e andamos nesta direção, ampliando a nossa tenda, fazendo com que as cortinas das nossas habitações se estendam, com que as cordas sejam alongadas, as estacas bem firmadas. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o que está no próximo versículo de número 3, que diz o quê? Vamos lá. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Essa era uma promessa à nação de Israel. Mas a mim e a você, à medida em que nós obedecemos a palavra de Deus e a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre nós, transbordando a mão direita e a esquerda, ou seja, dando a nós exatamente tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Amém, igreja? Então, que você tenha no teu coração este propósito, de ampliar as tuas tendas. Volta para nós no verso 2. Mas é interessante, preste atenção, que quando nós olhamos para este versículo, bem ali no meio do versículo, no centro do versículo, existe uma pequena frase: não o impeças. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Veja bem, meu querido irmão e irmã, se existe um plano da parte de Deus para que você possa crescer, para que você possa prosperar, para que você possa ampliar, se isso está dentro do centro da vontade de Deus, existe uma única pessoa que pode impedir, e somente uma. E esta pessoa que pode impedir o teu crescimento, o teu avanço, o teu progresso, o nosso progresso, somos nós mesmos. Ninguém mais, ninguém mais. Porque aquele que tem domínio, aquele que tem controle sobre a nossa vida é o Senhor. Amém, irmãos? Ele é aquele que dá, Ele é aquele que tira. Ele é aquele que abate, Ele é aquele que levanta. Deus é Deus. Mas uma vez sendo este o propósito de Deus, na minha vida e na tua vida, de que nós cresçamos, de que nós venhamos a prosperar, que nós venhamos a ampliar a nossa tenda, que nós venhamos a alongar as cortinas da nossa habitação, as nossas cordas. Se este é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, só existe um que pode impedir, que somos nós mesmos, porque o diabo não pode fazer isso, e nem qualquer outra pessoa pode fazer isso. Por isso, preste atenção, não impeças a Deus de Ele realizar na tua vida e através da tua vida, porque o plano de Deus e o propósito de Deus para nós, os cristãos, irmãos, não é apenas fazer na nossa vida, não é apenas fazer para nós. Se Deus tivesse como único propósito a nossa salvação, e isso aí nós já ouvimos tantas vezes se dizer, se fosse esse apenas o plano de Deus, de que nós fôssemos salvos, de que nós fôssemos abençoados, então, a partir do momento que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo, já está salvo, então seria levado para a glória e cessaria os nossos dias aqui. Mas não, preste atenção, assim como eu, certamente outros aqui no nosso meio, outros que estão em casa também. Eu tenho vou fazer 52 anos que sirvo ao Senhor. 52 anos que eu desci as águas do batismo. 42 anos como pregador da palavra de Deus. Será que tudo isso que Deus fez, esse tempo todo que Deus tem me permitido até aqui, e o que Ele vai me permitir daqui para frente, é apenas pensando em mim, naquilo que Ele quer fazer por mim, ou aquilo que Ele gostaria de fazer por mim? Ou será que também não é aquilo que Ele quer fazer por mim e através de mim? E através de você, amém, irmãos? Através de você, Deus quer fazer por você e Deus quer fazer através de você. Então, não impeças o Senhor de agir
na tua vida. Amém? Isso é muito importante, não em peças. Mas veja bem, eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Observa que esse texto diz que nós e somente nós podemos impedir de que Deus faça as coisas grandes que Ele quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Porém, o Senhor não manda apenas ampliar o lugar da nossa tenda, estender as cortinas da nossa habitação e alongar as nossas cordas, mas, sobretudo, veja bem o que diz o final deste versículo, né? O versículo todo diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não em peças, alonga as tuas cordas, e o que mais que diz, irmãos? E firma bem as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas, e essa é a mensagem de Deus para esta noite. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Senhor, para que nós firmemos bem as nossas estacas. Veja bem, aqui a palavra do Senhor está falando a respeito de estaca, porque ela está usando ali como uma metáfora, né, a tenda. E então nós entendemos o quê? Qual a função da estaca na construção de uma tenda? A estaca tem a função de sustentar a tenda, impedindo que ela seja arrancada pelos ventos fortes e temporais. Não basta só ampliar a tenda, não basta estender as cortinas, alongar as cordas. Se não firmar bem as estacas, a hora que o vento soprar forte, a hora que os temporais vierem, essa tenda, ela vai cair. Amém, irmãos? Você entende isso? Por isso que eu disse há pouco, esta palavra é uma palavra de reflexão. Para todos nós é uma palavra de alinhamento. Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós venhamos a ampliar a nossa tenda, Deus quer que nós venhamos a estender as nossas cortinas, a alongar as nossas cordas, mas sobretudo nós precisamos saber que nós temos que firmar bem as nossas estacas. A estaca aqui na construção de uma tenda, ela é o mesmo que nós pensarmos na fundação, nos alicerces, na estrutura de uma construção de alvenaria. Uma construção de alvenaria, uma construção de tijolos, de blocos, de concreto. Ela não tem estacas, ela tem a fundação, ela tem os alicerces, ela tem as estruturas. E é exatamente o alicerce, é exatamente as estruturas que vai firmar a construção. Amém, igreja? Amém? Quando a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, para nós ampliarmos o lugar da nossa tenda, para nós estendermos as nossas cortinas, para nós alongarmos as nossas cordas, mas para firmarmos bem as nossas estacas, se trazermos isso para uma linguagem da construção, como nós estamos citando aqui agora, nós poderíamos dizer, olha, você faça tudo isso, você levante bem essa construção, mas não se esqueça dos alicerces, não se esqueça da estrutura, não se esqueça do fundamento, porque quando o vento soprar, quando o temporal vier, para que esta construção, para que esta casa, ela permaneça de pé, não basta só você ter levantado as paredes, não basta só você ter coberto, é preciso que ela tenha fundação, alicerce, estrutura. Amém, igreja? Amém? Você está entendendo aquilo que Deus está falando? Porque Deus já está falando. Nós não viemos aqui para falar de tenda, nem para falar de construção. O Senhor nos trouxe aqui para falar da nossa vida, da minha vida e da tua vida. Então vamos trazer isto, irmãos, para uma realidade espiritual. Trazendo para uma realidade espiritual, nossa vida, nossos projetos, nossos alvos são como uma edificação. Necessita de uma fundação, um alicerce, e uma estrutura. Este alicerce e essa estrutura é a nossa relação com Deus e com as disciplinas espirituais estabelecidas na palavra de Deus.
É disso que nós precisamos. Né? Esta fundação, essa estrutura espiritual de que eu e você precisamos, porque a nossa vida, né, e tudo aquilo que compõe a nossa vida, né, os nossos sonhos, os nossos projetos, todo o nosso trabalho é uma construção que nós vamos levantando ao longo da vida, mas para que ela possa suportar as intempéries, né, os ventos fortes, os vendavais, precisa estar alicerçado. E o alicerce para a minha vida e para a tua vida, meu querido irmão e irmã, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com Deus. É a forma como nós nos comportamos em relação às disciplinas espirituais estabelecidas pela palavra de Deus, o quanto que nós lemos da palavra, o quanto nós meditamos da palavra, quanto nós gastamos tempo com a palavra, com a oração, com a consagração, com a comunhão com os irmãos, com a nossa fidelidade para com Deus e para com a obra do Senhor. Tudo isso faz parte da fundação, do alicerce e das estruturas que segura. Não é? Você veja, por exemplo, nós estamos aqui dentro deste templo e muitas pessoas, elas vêm e observam o templo, né? Observam a construção do templo. Mas não basta, irmãos, as paredes, né? Não basta apenas a decoração, né? O acabamento, o telhado. Precisa ter alicerce, precisa ter fundação. Amém? Trazendo isso para uma realidade espiritual que nós estamos falando, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27, um texto muito conhecido que todos nós já sabemos. O Senhor Jesus, no famoso Sermão da Montanha, né, entre tantas coisas que Jesus ensinou ali, ele disse o seguinte: aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, caíram as chuvas, correram os rios, combateram contra ela, mas ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Aí o Senhor continua dizendo: porém, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa na areia. Quando os ventos sopraram, a chuva caiu, os rios bateram contra ela, grande foi a sua queda, porque estava edificada na areia. Não tinha alicerce, não tinha fundamento, não tinha estrutura. E, portanto, na hora do vendaval, na hora do temporal, na hora da tempestade, aquela casa não subsistiu, não permaneceu. E assim, meu querido irmão e irmã, é a nossa vida. Eu disse há pouco aqui, se referindo a essa construção, que as pessoas muitas vezes chegam e elogiam a beleza, o ornamento do templo. Nunca ninguém chegou para mim e falou: pastor, mas que alicerce poderoso tem essa igreja, hein? Olha que coisa linda esse alicerce, né? Que coisa linda a fundação, né, dessa construção. Não. Por quê, irmãos? Porque as pessoas falam, nós falamos, isso não é nenhum pecado, nós falamos daquilo que é aparente, daquilo que os nossos olhos veem, não é? Por isso eu quero que você coloque isso dentro do teu coração, preste atenção. Crescer sem um fundamento sólido e sem uma estrutura necessária é aumentar, né, o tamanho do problema. Se nós fizéssemos essa construção que fizemos, mas ela não tivesse uma fundação, não tivesse um alicerce, uma estrutura, né, se ela não tivesse realmente os pilares, as vigas, né, as colunas, certamente, irmãos, o vento poderia levar, a tempestade poderia destruir. E crescer desta maneira, isso trazendo para uma realidade espiritual, crescer desta forma, né, sem um fundamento, sem um alicerce, certamente, meu querido irmão e irmã, nós poderíamos estar com a receita de um grande desastre. Pessoas estão crescendo, algumas pessoas às vezes estão crescendo,
e olham para o seu sucesso, para o seu progresso e ficam maravilhadas. E amém, sem nenhum problema, mas é preciso olhar para os fundamentos, olhar para o alicerce, não olhar apenas para aquilo que é aparente, não olhar apenas para aquilo que os nossos olhos podem ver. Nós dissemos aqui o seguinte: não meça o sucesso por aquilo que é aparente, mas pelo fundamento, onde os olhos humanos não podem alcançar, mas estão claros diante do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? A pessoa crescer, a pessoa progredir, a pessoa prosperar, e este é o plano de Deus, amém? Não impeças de que Deus realmente haja na tua vida, viu? Não impeças de que Deus haja através da tua vida, mas firme bem as tuas estacas, viu? Cuide bem do fundamento, cuide bem do alicerce, cuide bem da estrutura, cuide bem da tua vida com Deus, da tua comunhão com Deus, viu? Da tua consagração ao Senhor, Não se empolgue apenas porque aparentemente as coisas estão indo bem. Não se empolgue porque aparentemente você está crescendo, você está progredindo. Louvado seja Deus se você está crescendo, se você está progredindo, se você está conquistando, se a tua tenda está sendo ampliada. Louvado seja Deus, desde que esteja numa estrutura sólida. E estrutura sólida é vida com Deus, porque crescer, preste atenção, crescer sem uma estrutura, crescer sem nenhum fundamento, ou sem um fundamento sólido, o pastor já disse agora há pouco aqui, é a receita para aumentar o desastre, é a receita para aumentar a catástrofe. Amém, irmãos? Quanto mais a pessoa crescer, se não tiver o alicerce necessário, terrível será o que virá pela frente, terrível será. Por isso que eu disse que esta palavra é uma palavra de reflexão para todos nós. Viu? Vamos cuidar dos fundamentos, vamos cuidar do alicerce, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Deus tem coisas grandes para nós, mas não para nossa vergonha, irmãos, não para nossa humilhação. Deus tem coisas grandes para nós, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Por isso eu quero repetir aqui aquilo que eu escrevi. Não meça o sucesso por aquilo que é aparente, mas pelo fundamento, onde os olhos humanos não podem alcançar, mas estão claros diante do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Eu recebi esta palavra, e os irmãos que estão conosco, que são frequentes conosco, já me ouviram falar por várias vezes. Como é que eu recebo da parte de Deus uma palavra para ministrar, especialmente nos cultos de domingo, Costumo levantar cedo, domingo, por volta de 5h30, 15 para 6, 6 horas no máximo. Eu levanto, vou buscar a Deus, o Senhor me dá uma palavra, eu reflito sobre aquela palavra e chego aqui e transmito à igreja. Normalmente é assim, e eu já falei isso aqui por muitas vezes. Porém, esta palavra não foi desta forma. Esta palavra não foi desta forma. Esta palavra, irmãos, de quinta para sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, quinta para sexta-feira, por volta de umas 3 horas da manhã, mais ou menos, entre 2h30 e 3 horas da manhã, eu acordei. E acordei do nada, acordei porque eu acordei, Não acordei para ir orar, não acordei para meditar na palavra, eu acordei. E a hora que eu acordei, ali na cama, acordado, o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Esta palavra que eu estou compartilhando com você é para que nós ampliemos o lugar da nossa tenda, para que nós venhamos a estender, as nossas cortinas, para que nós venhamos alongar as nossas cordas, mas para que não esqueçamos de fincar bem as nossas estacas, que não venhamos a impedir, sejamos impedimento à obra do Senhor, à vontade do Senhor. O Senhor começou a ministrar ao meu coração esta palavra, deitado ali, acordado. Aí, pela manhã, levantei, fui para o computador e escrevi o que eu compartilhei com você agora.
Mas durante aquele processo, à noite, né, não sei exatamente quantos minutos levou, porque logo depois também eu dormi, mas durante aquele processo à noite, o Senhor me trouxe algumas coisas ao coração. E eu gostaria de compartilhar isso com você, né? E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração foi alguns vídeos, rapidamente, ilustrativos, daquilo que o Senhor falou conosco, do perigo de se construir sem uma base sólida. É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui a respeito de construção, a palavra de Deus fala a respeito de tenda, mas não é disso que o Senhor está tratando. O Senhor está tratando da nossa vida, amém, irmãos? Da nossa vida, não é? Nós usamos ilustrações muitas vezes para tentar, né, facilitar o entendimento, a compreensão, mas a questão conosco, de Deus conosco, é espiritual, né? Me vem agora à mente, irmãos, aquilo que tem acontecido nesses últimos dias, nesta semana especialmente, né, e que estarreceu o Brasil, que foi aquela questão das americanas, né, das lojas americanas. Veja bem que empresa, para quem olha de fora, né, é uma estrutura fantástica, lojas por todo o Brasil, uma mega loja, uma mega rede de lojas, coisas fantásticas, não é? Mas logo, esta semana, nós acabamos vendo que tudo aquilo que aos olhos humanos parecia ser tão grande, tão poderoso, faltava fundamento, alicerce, estrutura, condições, estrutura financeira, não é? E tudo aquilo ali, permita a Deus que não, mas tudo aquilo ali corre o risco de ruir, até porque temos ouvido, não sabemos se é isso ou não, né, uma dívida de 40 bilhões de reais. Então, veja bem, irmãos, o que nós estamos tentando passar aqui para os irmãos é que, às vezes, nós nos impressionamos, e não estou falando dos outros, estou falando de nós. Muitas vezes nós nos impressionamos, nós nos autoenganamos, porque achamos que estamos indo bem, mesmo sabendo que o nosso fundamento está comprometido. E achamos que Deus está no negócio. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, e com certeza, mais um pouco de tempo, aquilo ali vai desabar, vai ruir. E eu gostaria que a Malu me ajudasse aí. Bem rapidinho, nós temos aqui alguns vídeos que eu gostaria que você prestasse atenção nele. Olha bem, medita bem naquilo que você vai ver agora e tome como exemplo daquilo que o Senhor está falando. Segundos. Presta atenção. Malu, volta esse vídeo. Foi muito rápido, os irmãos nem... Segundos. Olha lá. Segundos. Segundos. Amém, irmãos? Solta ele, isso. Você viu só? O que faltou para essa construção, irmãos? Alicerce, fundação, estrutura. Amém? Amém? E você observou que caiu rapidamente. Aliás, quem estava filmando falou, segundo, caiu. Não é? Se levou tempo, talvez, e certamente, para construir isso aí. Mas na hora de cair, caiu um segundo. Amém, irmãos? Construir sem alicerce, nós temos construtores aqui, não é? Vários construtores aqui que eu conheço, que estão aqui. Sabem bem disso. Construção sem alicerce, construção sem fundamento, sem estrutura, corre o risco disso. Mas preste atenção, preste atenção. Esse primeiro vídeo foi muito rápido, né? Precisou até passar mais que uma vez, porque é muito rápido. Mas nem sempre o desabamento é num segundo. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar. Vai desabando aos poucos. Vai caindo aos poucos. E quando vê, está tudo na terra. Vamos ver esse vídeo. Presta atenção. Olha lá, vamos voar. A caixa d'água que balança daqui, como é que vai? Cuidado para não instalar as coisas, vir na direção. Vem para baixo.
Devagarzinho, ó. Meu Deus. E a caixa d'água vai... Os irmãos perceberam? Perceberam? Né? Diferente da outra lá, foi caindo por partes. Vai caindo devagar. Mas no fim, cai. Amém, irmãos? Todo mundo está em silêncio, né? E é para isso mesmo. É para refletir. Amém, irmãos? Para refletir. Para refletir. Um último vídeo. O primeiro caiu muito rápido. O segundo foi caindo aos poucos. Esse vídeo, você vai ver que ele demora um pouco mais. Parece até que não vai cair. Será que cai? Será que não cai? Será que não cai? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Dá uma olhada no tamanho da construção. Cresceu, né? Esse ampliou bem a sua tenda, né? Vai lá. Não caiu de repente, né? Veja lá. Demorou um pouquinho mais, mas caiu também. Amém, irmãos? Preste atenção. É para nós guardarmos isso, não é? Com certeza, o pastor já disse agora há pouco, não é? Para essas construções que nós acabamos de ver desabando, foi investido recursos, foi investido energia, tempo. Amém, irmãos? Amém? Essas construções muito certamente representavam sonhos de pessoas, né? Desejo de pessoas que queriam ter a sua casa. Essas construções, com certeza, num determinado momento, foi a alegria destas pessoas. Mas o que faltou, irmãos? Faltou estrutura, faltou fundamento, faltou alicerce. Amém? Então, preste bem atenção. Nós estamos no início de um novo ano, não é? Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a tua vida. Deus quer que nós venhamos a ampliar a nossa tenda, viu? Só você pode impedir o que Deus tem de grande para você, só você pode impedir. Então não impeças, mas cuide da fundação, cuide do alicerce, cuide da estrutura, cuide da tua vida com Deus, viu? Cuide das tuas disciplinas com o Senhor, né? Da tua fidelidade para com as coisas de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, esta palavra apenas falando com você mais uma coisa. Hoje, na hora do almoço, quando eu conversava com o Rodolfo, esposo da Priscila, nós estávamos almoçando, o Rodolfo estava no culto da manhã, né, e a mensagem, a palavra, tudo foi como está sendo agora. E o Rodolfo chamou a atenção para uma coisa que nós já falamos tantas vezes, mas hoje pela manhã acabou que eu não disse, mas na nossa conversa ele me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar isso com você. Você pode observar que nessas construções que nós vimos, e outras tantas, não é? Quando há uma queda, um desabamento, aquelas construções que estão em volta, elas são atingidas também. Elas são afetadas também. Não é apenas aquela que estava sem estrutura, sem alicerce sólido, que sofreu as consequências, mas as casas que estavam ao lado também foram atingidas, também sofreram, não é? Isso significa dizer o quê, meu querido irmão e irmã? Não é? Que quando de repente você está convivendo ao lado, não é? De pessoas que por alguma razão venham a cair, venham a desabar, ainda que você não tenha dado causa para isso,
você acaba sofrendo as consequências. É inevitável. Amém, irmãos? Como que aquelas casas que estavam ao lado dessas casas que desabaram, tinha como se proteger? Não tinha como se proteger. É inevitável. Não tem o que fazer. Então, quando você está ao lado de pessoas que, sem uma estrutura espiritual, acabam desabando, você acaba sendo atingido também. Mas também, não é? O outro ponto é verdadeiro. Se você, meu querido irmão e irmã que está aqui nesta noite, não cuidar bem dos teus alicerces espirituais, se nós não cuidarmos bem das nossas estruturas espirituais, nós não caímos sozinhos. Nós atingimos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão ali, no nosso entorno, e que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso problema. Muitas vezes não tem nada a ver com a nossa falta de estrutura espiritual, mas inevitavelmente, se são pessoas, da nossa convivência, estas pessoas também serão afetadas, estas pessoas também serão atingidas. Então, por você e por aqueles que você ama, cuide da tua vida espiritual, cuide da tua vida com Deus. Esta é a principal riqueza que nós temos, meu querido irmão e irmã, cuidar da nossa vida com Deus, para que a partir daí possamos viver os planos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Coloque-se de pé no teu lugar.